Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. Tua primeira grande transferência foi do Flamengo para o Real Madrid. Isso hoje é o objetivo de todo garoto da base de qualquer clube, mesmo sendo um clube do coração. Sim. O objetivo é... Você disse que tem uma equipe por trás do Wesley. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Wesley, da cabeça do Wesley, porque ele já viveu essa possibilidade, né, sim, de futebol sim. europeu. Na última volta do ponteiro não rolou. Sim. Ele foi colocado muito em evidência na seleção brasileira. Hoje recebe muitas críticas, inclusive por uma queda de rendimento. Então lida com essa montanha-russa, comportamento fora das quatro linhas, sempre observar, tá todo mundo com o celular filmando o que o cara tá fazendo fora das quatro linhas. Sim. Tem toda uma pressão. O que você pode falar do comportamento do Wesley? Como é que ele está encarando esse momento de carreira? Tá, hoje muito bem. É uma equipe extremamente profissional, competente, que cuida da carreira dele. Tá? Como um menino que a carreira mudou da noite para o dia, e realmente não foi a minha carreira, por exemplo, que eu venho de um processo de base do Flamengo, tenho uma expectativa, eu tenho oportunidade no profissional. O Wesley, ele vem praticamente para o Flamengo com 17 para 18 anos, se não me engano, que jogava no Tubarão, em Santa Catarina, um menino que ganhava R$150 por mês, vem para o Flamengo através de um vídeo que a gente encaminhou, de 1 minuto, que o diretor da base vê, que manda ele para o Flamengo fazer um teste, passa lá 2, 3 semanas fazendo um teste, aprova, daqui a pouco começa a fazer um contrato profissional, o menino começa a ficar em evidência, começa a jogar no profissional, com 19 anos, 18, 19 anos, e você imagina, é uma mudança radical na cabeça do menino, mas tem aqueles momentos de incerteza, momentos que o atleta, vamos dizer, empolga, fora de campo, mas ali estão as pessoas para chamar, para conversar, para mostrar, para ensinar que o futebol tem os altos e baixos, tem as dificuldades dentro e fora de campo, enfim, isso é um processo. Eu acho que foi nessa etapa que ele começou a amadurecer muito cedo, assim. Hoje... Você percebeu um momento nessa trajetória do Wesley que ele estava muito cercado dos diabinhos ali, vocês tiveram que atuar como um bombeiro? Que é normal, que é um processo natural, e tem pessoas próximas. Tem uma pessoa, por exemplo, próxima a ele, muito próxima a ele, que é como se fosse um pai, que cuidou mais colado ali para mostrar um pouco essa questão. Agora, foi um processo normal, e muitas vezes, quando você tem uma equipe boa, uma equipe legal, competente por trás, você vai tentar mostrar que o futebol tem vários lados, né? E se não tomar cuidado, realmente, da mesma forma que você subiu, você desce. Então, dentro de campo, com aqueles momentos de incerteza, de altos e baixos, que é normal. O Wesley tem 21 anos. Quer dizer, um garoto ainda novo. E dentro de campo também tem aqueles altos e baixos, que um momento que empolga, não é assim. E hoje você vê realmente com a cabeça muito centrada, muito controlada, muito focada na carreira. Teve o nascimento recente da filhinha dele também, que foi muito legal, ajuda a família. E é isso. E teve um episódio, se não me engano, no ano passado, que foi a proposta, praticamente quase para assinar, do Atalanta, da Itália, e que no final não aconteceu. E ali é claro que é uma proposta alta em relação a tudo que podia acontecer, um momento na Europa também, enfim, no futebol italiano, mas que não... E quando não aconteceu, por detalhes, não afetou. Não frustrou? Não frustrou. Hoje continuou, não causa ansiedade. Ele até subiu de nível no segundo semestre do ano passado, terminou muito bem a temporada. Então é um processo natural, gente, que o futebol exige. É normal. E claro que você vai... E qual é a tendência e qual é o objetivo? A cada momento que você vai amadurecendo, você tem que amadurecer também o psicológico, né? Pô, mas o assédio é muito forte. Então, ele tá ansioso para sair. Hoje muda muito, né? Você Principalmente percebe, com as redes sociais. Você percebe isso, sabe?
há hoje uma certa ansiedade pelo que aconteceu, mesmo estando centrado? Não, não tem uma ansiedade de, olha, quero que claro que se dentro, concretize isso. É claro que dentro da cabeça de um atleta novo, existem expectativas. Eu acredito que seja normal, mas assim, eu não falo com ele sobre isso, sabe? É centrar, continuar fazendo o seu trabalho, mesmo porque ele está no Flamengo. Entendeu? Então, não dá para você estar num clube do tamanho do Flamengo, com toda a estrutura que esse clube ainda mais tem hoje, né? De tudo que envolve a expectativa, a pressão, enfim, do tamanho que é o Flamengo, e você pensar no que vai acontecer amanhã. Você tem que pensar no que vai acontecer hoje. Se amanhã acontecer, eu acredito que será bom para todo mundo, né? Então... Você passa para ele a experiência que você viveu, por exemplo, o que tipo de vitrine o Real Madrid representou para você? Porque a gente sabe assim, e hoje isso está mais amplificado. Flamengo é Flamengo, aquela história toda, mas os gigantes europeus têm uma visibilidade mundial maior do que dos grandes do futebol brasileiro, né? Como é que foi esse impacto para vocês numa outra época? E como administrar esse impacto na cabeça dos garotos hoje em dia, né? Que é um impacto muito grande. Vou começar pela segunda. Isso é muito difícil, tá? Porque por mais que a gente passe algo positivo do que significa, da nossa experiência, do que a gente viveu, do que não pode, cuidado em viver, vai muito da cabeça do atleta, né? Do que ele pensa como um futuro, na profissão, na vida pessoal. Então, assim, a gente tenta passar, não estou falando só do Wesley, mas em geral, tenta passar um pouco a nossa experiência, um pouco que a gente viveu e os cuidados que a vida e o futebol podem ocasionar. E também a gente não pode entrar muito nessa... não pode invadir muito, porque realmente é muito de cada pessoa. Mas assim, se eu puder passar um pouco da minha experiência que eu viver, eu vou passar. Se vai... se vão ajudar, absorver, né? Se vai... Isso é uma outra coisa. E a questão da oportunidade de jogar no futebol europeu, para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Apesar que no começo foi muito difícil. Difícil no sentido de deixar o Flamengo. Sim. Tá? Eu queria ir, é claro, porque, gente, contar nos dedos você foi para a seleção a mundial, vez que o Real Madrid chegou e contratou um jogador do Flamengo. Só para a gente mensurar, claro que isso é muito íntimo. Não vou aqui falar, não vou pedir valores, mas para a gente poder entender. Na época foi a maior negociação da história do Flamengo. Você foi ganhando quantas vezes mais? Sem falar em valores, só porque eu fui ganhando, assim... Você ganhava eu fui ganhar X em dólar, aqui, foi ganhar quanto lá? Eu fiz contrato em dólar porque não existia euro ainda, né? Era peseta. Sim. Então, assim, só que era uma época... Em que o dólar também não estava... 1 por 1. Sim. Praticamente 1 por 1. Sim, mas mesmo assim. Mas era assim... Você ganhava X aqui, foi ganhando quanto? Não fui assim... Tem o valor, talvez, percentuais do contrato. Eu tinha percentual. Vamos pensar em salários, vamos esquecer... Eu tinha percentual do contrato, então eu recebia do direito percentual a grana na transferência. Sim. Isso para mim foi, meu Deus, Sim. foi a grande, até mais do que o salário, foi a grande... Foi ali a independência financeira? Não foi independência, mas foi algo assim, poxa, deu um respiro, um fôlego legal, apesar do dólar na época estar 1 por 1 praticamente, né? Mas tudo bem, era um contrato em dólar. E o salário, eu não me lembro bem, mas foi algo como... Assim, é que a gente fala em dólar e real, né? Mas se a gente pegar bem, 2 vezes mais só. Só isso? 3, mais ou menos isso. Não foi assim... Caramba, e hoje... É porque eu vou colocar o dólar equiparando ao real. Na época. Entendi. Porque não é um dólar hoje... De quase 6. Sim. Então, se você pegar... eu tô dando exemplo aqui, tá? Você ganhava 20 mil reais, passou a ganhar 25 mil dólares. Então, na época não tinha época não tinha muita diferença. Você foi ganhar, sei lá, isso aí. Entendeu? Você foi ganhar 26... Então mudou muito pouco. Hoje não, hoje é diferente. Mais do que isso... uma
uma vitrine. Não, assim, mas é um para mim, negócio... mas para mim foi assim, claro, a grande virada da minha carreira. Eu digo que foi difícil porque, poxa, depois de mais de 10 anos no Flamengo, desde de moleque, eu falei, caramba, Acabou. eu chorei, eu fiquei, porque era difícil. Mas apesar de que eu sabia, misto de sentimentos, mas eu sabia que, poxa, era o Real Madrid, era a grande oportunidade da minha vida. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o Chopp Artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.